bem com vocês? Está começando o programa Acre Connection, a sua revista eletrônica pela TV Rio Branco, canal 8.1. Talk show misturado com um podcast, idealizado pelo melhor diretor que nós temos, nosso amigo Márcio Nunes. Hoje, comigo, Stephanie Branco. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, Dr. Robson. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, principalmente pela oportunidade de estar aqui com duas grandes mulheres, com duas histórias maravilhosas que eu amei ouvir e incentiva muito outras pessoas, né? Então, parabéns, tá? É uma honra estar aqui sentado com o Dr. Robson Cabral e justamente com vocês duas que são pessoas inspiradoras. Verdade, Obrigada. Stephanie. Depois nós vamos já, com toda certeza, conversar com ela, mas tem uma que é uma apresentadora, uma comunicadora de sucesso fantástica, que eu assisto desde que eu era menino. Olha. Depois ela vai questionar isso aqui, obviamente. Claro que é brincadeira, mas ela é referência na comunicação, pessoa maravilhosa, que é a nossa Cristina Lima. Mas antes de nós ouvirmos a Cris, quero mandar um abraço para o meu amigo Daniel Cabral, Cabralisco, Cabralusco, Cabramacho, Cabravelho, meu irmão, meu brother, um parceiro, um cara de uma história fantástica, um artista de mão cheia, um cara espetacular. A Acre Connection é isso, é valorizar os empreendedores, os profissionais liberais. O nosso Cabral é um cara que ganha a vida com a sua caricatura, com o seu dom, com o seu talento. Indo para as nossas entrevistas. Tudo bem, Cristina Lima? Eu estou rindo até agora aqui, doutor Robson. Tudo bem? Tudo bom. Prazer, que honra tê-la aqui. Eu não sei o que você quis dizer, fazendo essa declaração, né? Nossa, eu lhe assisto desde quando eu era criança. Nós temos a mesma idade. Verdade, eu sou mais velho, quer saber? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, Cabral, doutor Robson, Stephanie, muito obrigada. Feliz de estar aqui compartilhando esse momento, esse bate-papo aqui com a Eli, que também é uma mulher extraordinária, vitoriosa. Estamos aqui para contar um pouco da nossa história e responder as suas perguntas, que eu sei que não serão capciosas. Não, nenhuma, com toda certeza não. Aqui a intenção é promover a história de vocês, e a sua história é muito linda, muito comovente. Você é uma pessoa que já está na mídia, já está na comunicação há muito tempo. Esse foi o sentido, né? Você está há muito tempo e se tornou uma profissional de referência quando a gente fala em comunicação, especialmente comunicação feminina. A palavra, ou o nome que aparece é Cristina Lima. Até rimou, hein? Gostei. Vou usar isso aí agora na minha nova empresa. Que legal. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem, doutor. Obrigada, desde já agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha história, né? Assim como foi dito, né? Escutamos várias histórias inspiradoras e aqui estou eu, né? Para poder compartilhar mais um pouco como foi o evento ao qual nós participamos. É uma satisfação estar aqui ao lado da Cristina, né? Como foi falado, uma mulher de muita garra, determinação. Sim. Doutor também, prazer ter lhe conhecido. Stephanie também, e o Cabral, né? Com seu talento. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, Elisângela, a honra é toda nossa. Tivemos um evento maravilhoso, que foi o primeiro Talks, Histórias que Inspiram, idealizado pelo nosso amigo Silas Cavalcante. Foi um momento marcante, único, e que, com toda certeza, moveu uma parte do empresariado e dos profissionais liberais do nosso estado. Com toda certeza, foi algo maravilhoso e único. E, Cristina, você esteve presente com toda certeza e com toda a competência. Você deveria e esteve presente nesse momento tão fascinante do Talks, no primeiro Talks, virão outros. E conta pra gente um pouquinho da Cristina Lima. Sim, doutor Robson, eu recebi o convite do Silas, desde já, mais uma vez, muito obrigada, Silas, pela honra. Isso, para mim, foi uma honra, porque nós estamos já nessa trajetória, não só construímos a nossa carreira do jornalismo, né, já com 20 anos de profissão, mas em toda essa trajetória a gente mescla, né? A gente mescla a jornalista mãe, a jornalista que é filha, e aí a gente teve essa oportunidade muito, muito ímpar de estar no Talks na primeira edição, compartilhando um pouquinho da nossa história, e lá a gente contou um pouquinho desde quando, que foi na verdade uma das coisas que mais afetou a minha vida nesses 20 anos, que foi a minha demissão pós a licença maternidade, né? Assim que eu voltei da minha licença maternidade, eu compartilhei não só essa questão, mas também outros pontos da minha história, mas essa foi a que mais me marcou, e eu sinto que isso é uma missão de vida, porque nós temos relatos
dados, números estarrecedores de mulheres que, quando voltam da licença maternidade, têm a porta da rua da empresa, né, apresentada a elas. É aquele grande paradoxo. A mulher, ela vive a experiência de ser mãe, a vida dela muda e, ao que parece, o mercado de trabalho, o mercado corporativo, prefere expurgar esta mulher, jogar ela fora, do que estar com uma pessoa ali que acabou de gerar uma vida, de manifestar o dom da vida que é dado por Deus. E isso é um paradoxo muito grande. Eu sou uma das vozes, a partir de então, que, olha, se eu fosse alguma coisa, assim, alguma coisa no sentido de ser política, enfim, tivesse esse poder de mudar leis, isso era uma coisa que nós precisamos e precisaríamos debater muito, porque hoje o mercado ele é totalmente preconceituoso com mães. Totalmente preconceituoso. Então, você para. Quando eu cheguei a compartilhar esse assunto lá nas minhas redes sociais, inclusive, várias pessoas fizeram comentário na postagem: Cris, passei por isso. Cris, não é só no jornalismo. Tem uma vizinha que aconteceu a mesma coisa. E isso me marcou muito. Me marcou muito e eu trouxe essa história de lá. Claro, depois da rasteira, a gente se levanta. A gente sai, é igual aquele ditado, né? A gente sacode a poeira, dá a volta por cima e estamos aqui vencendo dia após dia. Que legal, Crisna, que legal, que história fantástica. Leôncio, coloca pra gente imagens do primeiro Talks que foi realizado pelo nosso amigo Silas. Tá aí a Crisna Lima, ao lado do nosso amigo Daniel Cabral e do Silas O Cabral, que eu Cavalcante. acho que pegou. O Cabral nem vai me desenhar hoje, né, Cabral? Acho que você vai pegar a foto da semana, no final de semana, né, Cabral? Que legal, que momento fascinante. Quem esteve também presente, Stephanie Branco e Marcelo Lourão. Não foi isso, Stephanie? Isso mesmo, Dr. Robson. Legal, uma história também fascinante de vocês. História de vida rica e inusitada. Muito, muito admirável, com toda certeza. Fazem jus a estar aí. Outra, Leôncio. Aí o Cabral. E o Silas. O Cabral, o Cris, né? Que deveria também ter palestrado, né? Eu acho que a próxima edição ele deve estar lá, compartilhando a Tem que experiência. jogar ele lá no meio, lá tá aí, Cabral. Comentei isso com o Silas. Eu disse, Silas, ele tem que participar. A história dele é linda. Verdade. E aqui, da nossa amiga Elisângela Alencar, com toda a sua família, Elisângela. Que foto linda, Elisângela. Família grande, né, doutor? Você que também esteve presente, porque tem uma Sim. história fascinante que com toda Sim. certeza vai contar pra gente, uma história linda de resiliência, de ressignificado, de motivação interna, da criação de uma força interior para romper obstáculos. Com toda certeza também, Elisângela faz jus a estar nesse momento marcante, que foi o primeiro Talks. E aí, nosso amigo Raimundo Rodrigues também, que é um cara que está na TV Rio Branco, há mais de 20 anos, também esteve presente, ajudando, colaborando. Mastum também deveria estar lá, só que o Mastum tinha outras atividades, não foi, mas vai ficar para a próxima. Ele que está olhando aí com a cara estranha, Cris, você já sabe, conhece ele há muitos anos, com toda certeza ele tem que estar lá também. E aí, eu não sei o que eu estava fazendo lá, me convidaram, eu fui, Cris, né? Mas olha, Estava lá também, Olha, dando um pouquinho Dr. da minha Robson, contribuição. contribuindo, contando um pouco da sua história. E foi impressionante a sua história falando da ascensão, né? De quando começou a importância de conhecer pessoas, Sim. de conversar com pessoas, esse networking. Verdade, Cris. Foi legal. E no ramo do direito, se não tiver um relacionamento, se não tiver um network, você é só mais um nessa multidão que a cada dia o mercado continua inchado, mas óbvio, tem espaço para todos, desde que você faça um belo trabalho. E um belo trabalho que eu digo é cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Mas vamos falar um pouquinho de Elisângela Alencar. Tudo bem, Elisângela, mais uma vez? Tudo bem. Você participou do primeiro Talks, do nosso amigo Silas, e você tem uma história fascinante, de muita admiração. Conta pra gente quem é Elisângela. Então, doutor, como eu falei, é uma satisfação, né, estar aqui presente juntamente com vocês. E o evento Talks foi algo que foi uma experiência muito mágica na minha vida, né? É uma história que, se você dissesse assim, você gostaria de viver ela nesse momento, eu diria não gostaria, porque foi uma experiência um pouco dolorosa, né? Na verdade, muito dolorosa, porque a Elisângela, que hoje se encontra aqui,
alguns anos atrás ela era um pouco mais diferente. Claro, uma mulher determinada, como sempre, mas depois dessa experiência a qual eu estou vivendo, eu me encontrei em outro momento em uma força que até mesmo eu não conseguia saber que eu tinha, né? E foi exatamente a perda do meu esposo, né? Vai fazer recentemente agora, essa semana, 1 ano e 2 meses, né? Foi no momento da dor do luto que a Elisângela começou a tomar uma proporção a qual que ela não sabia que tinha, né? Dessa força, essa garra. Mas sou mãe, né? Tenho 2 filhos lindos, a Isabela e o Anthony, né? São 2 filhos que são presentes de Deus, né, a qual me fortalece todos os dias, né? Primeiramente Deus, mas os meus filhos são a minha fortaleza. Sabe aquele momento que tu chega em casa cansada, que tu meio que tá sem forças, querendo desistir, quando você olha para os teus filhos, você olha assim, cara, eu preciso prosseguir por causa deles. Então, meus filhos são algo precioso demais para mim, né? Minha família também. Mas foi um momento ao qual eu pude explanar um pouco, né, da minha história e através dessa minha história incentivar outras pessoas. Não é porque aconteceu um fato na sua vida que você tem que parar, né? Que você vai estacionar na sua vida, né? A vida está constantemente em circulação, o mundo vai girando, né? Então a gente precisa reagir, né? A gente ficar estacionada não vai resolver problemas, né? E é quando Deus faz, eu usei até a frase no dia da palestra, Deus torna o impossível impossível, né? E assim Deus faz conosco, né? Mas é uma experiência muito mágica, sabe, que a gente passa. Além de ser mãe na situação dessa, né, mãe solo, eu também tenho a Prime Marmoraria, né? Sou proprietária da empresa a qual meu esposo cuidava, né? E também tem uma outra empresa que é uma corretora de seguros, né? Atuo dentro de uma instituição bancária e eu me divido nessas 2 situações, entre as 2 empresas, mas graças a Deus com o apoio da família e também muita determinação, estou conseguindo prosseguir e dar conta das 2 empresas. A Prime Marmoraria e a Essencial Seguros. Precisando de seguros, fale com a Essencial. Foi algo assim bem bacana, doutor, porque as 2 empresas são algo que tem histórias bem bacanas, as 2, né? A Marmoraria inspira o meu esposo, Israel Frantes, que é o fundador da empresa. A empresa tem 6 anos. E a Essencial Seguros, ela veio no momento da pandemia, sabe? Assim, aquele momento que todo mundo não sabia o que fazer. Eu e meu esposo conversamos juntos e me surgiu a oportunidade de tirar, né, minha SUSEP. E eu disse, eu acho que eu vou fazer essa situação e tirar minha SUSEP. Ele disse, se você quer, sonha, quer isso, tá, você pode contar comigo. E isso, a Prime ajudou neste momento, porque durante o momento que eu pedi demissão do meu trabalho, que era um momento de pandemia, que ninguém queria perder o emprego, eu pedi demissão, né? E ali eu fui estudar, né? Criança pequena, na época, minha filha mais nova, tinha, acho que 1 aninho na época só. E ali eu consegui passar na prova e meu esposo aguentando as pontas com a marmoraria. E eu acho que isso é um casal, né? Tem que se fazer. É um apoiando o outro para que futuramente, né, as empresas possam ter sucesso, ter uma base, né? E assim aconteceu. A Essencial Seguros nasceu exatamente no período de pandemia e é uma da profissão que eu amo trabalhar com isso. Mas agora, além disso, eu também estou atuando à frente da Prime, né? E a Prime está seguindo conforme a vontade do Senhor. A passos largos. Isso. Que legal. Com certeza. Stephanie, longe de mim, e nada contra, longe de mim ser mulher. Longe de mim, né? Sou homem, gosto de ser homem. Mas vocês, mulheres, têm uma força que nós, homens, não temos. Nós não temos. Temos força física perfeita, mas uma força emocional, uma força psicológica. Vocês têm, e isso é muito admirável. E você é prova disso, né? Porque em outras ocasiões você falou que o Marcelo, na força dele, ele travou, e se não fosse você, não teriam hoje o Lourão Lanche, que é sucesso, que é referência para todos nós. Exatamente, doutor. É como a Elisângela falou, né? Ela era um casal no qual os 2 batalhavam junto. No momento que ela precisou, ele segurou as pontas, né? Então, a gente sabe que nós, mulheres, nós estamos em 3 aqui. 3 histórias diferentes, no qual 3 pessoas se reinventaram. 3 pessoas no qual levantou a cabeça e disse, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou vencer. A Cris, ela poderia muito bem ter parado, que nem muitas outras pessoas. A gente sabe que muitas pessoas param no meio do caminho,
como eu falei no outro programa. Se eu tivesse parado no primeiro obstáculo, eu não estaria aqui hoje, sentada nessa mesa contando a minha história. E nem estaria lá no Talks escutando histórias inspiradoras, no qual eu sei que não só a nossa, mas também a de vocês e de outras pessoas, são histórias que motivam muitas pessoas a prosseguir. Como a Crisma falou no começo, algumas pessoas foi lá, comentou que não foi só na área do jornalismo que houve essa situação. Em várias outras áreas, a gente sabe que as empresas, elas tiram mesmo. Elas não privam a necessidade das pessoas, e elas não vê que quando a pessoa ela ganha um bebê, logo em seguida ela pode ter uma depressão pós-parto. Mas não, a importância que gera é a empresa. Então, o que ela decidiu? Eu vou me levantar, vou me erguer e vou mostrar que eu vou conseguir. Da mesma forma, a Elisângela. Quando ela perdeu o esposo dela, ela poderia ter se vitimizado, mas não, ela prosseguiu, continuou e fez o legado do nome dele, porque eu creio que até o último dia da vida dela, o nome do esposo dela vai estar lá, como fundador e como ela tem prosseguido, primeiramente a Deus, né, que a gente sabe que Deus é tudo, os filhos, e para deixar um legado lindo e extraordinário do nome do esposo dela. Verdade. Então, é tremendo. O que eu enxergo na Crisna, me corrija se eu estiver errado, Crisna, é que você, eu acredito, não sei se consciente ou inconscientemente, pela história, pela trajetória que tu teve, que tu tem no meio da comunicação, eu creio que lá no fundinho você esperava um pouco mais de admiração, de respeito do mercado. Quando eu digo mercado, é a empresa, aquela relação empresarial. Você que já era conceituada e é conceituada como uma grande jornalista feminina no estado do Acre. E a vida fez justamente o contrário. Desprezou todo o teu currículo, toda a tua trajetória e te colocou para ter um ressignificado com a tua demissão. Verdade, Dr. Robson. Eu até cheguei a comentar que se eu fosse uma péssima profissional, se eu só chegasse atrasada, se eu trouxesse problemas para a equipe, se eu não me comprometesse com as minhas entregas, né, com a coerência, com a responsabilidade, porque além a profissão de jornalista, ela é algo que não é só a imagem da empresa que a gente trabalha, mas nós somos a nossa própria imagem. Então, a gente tem um nome a zelar. Todo jornalista tem um nome a zelar. E eu sempre prezei pela minha qualidade profissional, pela ética, sabe? Não comprar briga desnecessária com ninguém. E isso, eu pensava que isso realmente era um diferencial profissional, mas não foi. A empresa, com certeza, preferiu questões políticas, questões administrativas, que nem me falaram, né? A gente está em corte de gastos. E o ajuste que a gente fez aqui atendeu a nossa necessidade. Enfim, que nem eu falei no Talks, a empresa não tem coração, né? É CNPJ. Sim. Mas, claro que a gente esperava, sim, um olhar diferenciado, né? Porque eu estava muito vulnerável. Eu tive o meu pós-parto muito difícil, a Alice nasceu prematura, ela ficou na UTI, eu tive o problema de trombose pós-parto, fiquei fazendo tratamento há 6 meses, né, com a medicação muito cara, e eles sabiam, inclusive, que eu ia enfrentar outras batalhas com a minha filha devido à prematuridade, mas mesmo assim isso não foi o suficiente, o que foi lamentável, né? Aí você pode, quem está me assistindo pode até perguntar assim, Cris, mas por que você não processou ou não processou? Não processei. Pensei, procurei um advogado, inclusive, e ele me fez uma pergunta. Ele me perguntou assim, Cris, você tem condições de enfrentar uma batalha judicial? Aí eu disse, nem um pingo. Eu estava abalada com tudo que estava acontecendo com a minha vida. Os hormônios à flor da pele, questões biológicas, né? Questões biológicas acontecem no corpo da mulher assim que ela ganha neném. Doente, em tratamento de saúde, e eu disse não. Aí eu entreguei para Deus, Dr. Robson, entreguei para Deus. Falei, a justiça é de Deus. Verdade, tem isso também. Muitas pessoas acham fácil a questão de falar em processo e não sabem a carga sentimental que é ajuizar uma ação e terminar. É um desgaste terrível e você optou pela melhor justiça, que é a justiça de Deus. Deixa que Deus resolve com toda certeza, não desmerecendo quem entra na justiça, mas é uma questão também pessoal. E eu, sinceramente, Dr. Robson, não me
não me arrependo de ter feito essa escolha, né? Eu não tinha condições psicológicas nem emocionais. Eu tive que fazer acompanhamento terapêutico, porque eu não conseguia encontrar as pessoas na rua. As pessoas me reconheciam e diziam: nossa, Cris, eu vi o teu vídeo de despedida, eu gostava muito do seu trabalho, eu não entendo por que aconteceu isso. Quantas vezes, gente, eu voltei para casa chorando, porque eu não estava bem. E eu sentia esse retorno do público, né, das pessoas que gostavam do meu trabalho, eu sentia esse carinho e eu realmente fiquei muito abalada. E eu não me arrependo de não ter ido à justiça nem nada. A justiça é de Deus, ela tarda, mas ela não falha. Verdade, verdade. Esse é o programa Acre Connection, a sua revista eletrônica pela TV Rio Branco. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, a sua revista eletrônica pela TV Rio Branco, canal 8.1. Estamos conversando sobre histórias maravilhosas, histórias incríveis. 3 pessoas, né, de um gabarito excepcional, de uma história de vida fenomenal. Voltando aqui com Elisângela. Elisângela, você que teve uma perda irreparável, né, perdeu o esposo e teve que caminhar cuidando de filhos, família, de 2 empresas. Como é que é esse processo de superação, Elisângela? Então, doutor, a primeira etapa foi abrir a mente, né, e ver que eu precisava fazer algo diferente, né? Não ficar parada, esperando ver o que ia acontecer, né? Então, a partir do momento que eu percebi, doutor, que eu não estava mais conseguindo dormir, ter um raciocínio comum como um empresário, né? Porque empresas continuam girando, ainda mais quando tem funcionários, a máquina ali literalmente não pode parar. Quando eu vi que meu raciocínio já não estava sendo da forma que eu costumava trabalhar, foi quando eu percebi que eu precisei de apoio, né? Claro, minha família sempre esteve ao meu lado e agradeço a minha família por toda essa etapa estar sempre prosseguindo comigo. Claro. Mas eu percebi a importância do apoio de um psicólogo, né? Quando eu não estava mais dormindo, não conseguia conversar com as pessoas, porque cada palavra que falava já era um motivo, um gatilho para chorar. Então, emocional à flor da pele, né? Mas aí eu tomei atitude. 2 meses depois do falecimento dele, procurei apoio psicológico. Com isso, voltei às atividades físicas, a qual eu já fazia juntamente com ele. E na atividade física, com o apoio da psicóloga, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. A atividade física normalizou meu sono, não precisei de medicamentos, que aqui é muito importante ressaltar, muitas pessoas evitam buscar esse tipo de apoio para viver dependentes de remédios. Sim. Né? E eu, graças a Deus, eu não precisei, né? Eu faço atividade física às 5 horas da manhã, né? Todo dia 4h30 o reloginho já desperta, né? Porque eu comecei já com essa etapa desse desafio de acordar cedo para que no decorrer do dia eu possa dar conta de tudo isso. Porque o final do dia eu preciso ter o meu momento com os meus filhos, né? Vale ressaltar também que nesse período, eu e meu esposo, a gente era pastores de igreja, né? Durante 5 anos, e a gente vinha de uma rotina a qual os nossos filhos já estavam acostumados, então os meus filhos sentiam falta. Eu digo, não, esse momento agora eu preciso ter com os meus filhos uma qualidade. Agora imagina você passar por um momento de luto, você chegar em casa e ainda ter uma disposição para poder suavizar a situação para os teus filhos, para eles não sofrerem um tanto. Você sofrer, você ser esse escudo para proteger eles. Mas assim eu fui me reinventando. Então, através da atividade física, eu consegui, né, ter um ânimo melhor, a qualidade de vida melhorou. Com isso,
né? Tive relatos de pessoas que tiveram coragem, né, de começar também a fazer atividade física, porque muitos esperavam, doutor, que eu ficasse dentro de um quarto chorando, vendo o que ia acontecer. Mas eu preferi fazer totalmente diferente. Eu precisei me levantar, né? Tomei essa atitude, busquei ajuda. Na atividade física, eu consegui me levantar. Sabe assim, quando você tem uma perspectiva de vida? Antes eu não tinha. Para mim, todas as sextas-feiras já não tinha mais o mesmo brilho que toda sexta-feira. Todo mundo, quando chega a sexta no trabalho, diz assim, nossa, hoje é sextou. Hoje eu vou ficar, não. Quando chegava a sexta, eu já ia chorar, às vezes, porque foi uma sexta-feira que o meu esposo faleceu num acidente de carro. E aquilo ali não tinha mais utilidade nenhuma, a sexta. Então, depois eu comecei a ter essa perspectiva de vida melhor. E tudo foi melhorando. Hoje em dia, a minha mãe, que nunca tinha ido em uma academia, faz atividade comigo, me acompanha, né? Outras pessoas me informaram, né, que através do meu relato, através da rede social, viram, nossa, ela está conseguindo fazer tudo isso, então eu quero isso para mim, né? E também um detalhe, doutor, que eu gostaria de deixar uma dica, né? Às vezes tem pessoas que se limitam a fazer principalmente atividade física por achar o que os outros vão pensar. Ah, vão me julgar. Como eu falei, a gente era pastores de igreja, o título, a esposa do pastor agora está fazendo atividade, agora já está em outra vibe da vida dela. Não é. Muitas das vezes isso daí foi o meu refúgio. Foi o momento que eu encontrei forças para eu poder continuar, né? Então você... Desculpa, mas até parece que pastor não tem a... qualidade de não, vida. não pode ter uma qualidade de vida fazendo exercício físico. Verdade. Exatamente. É para o corpo e para a mente também, né? Exatamente. Então foi isso que eu pensei. Mas por algum momento, Krishna, na verdade, eu ainda parei para ouvir. Nossa, será que realmente está errado o que eu estou fazendo? Eu cheguei a pensar nisso. E com o apoio da psicóloga, ela conversou comigo. Elisângela, você precisa dessa qualidade de vida. Você precisa isso para você. Então, assim, a importância de ter esse conjunto, né? Realmente de tudo isso para você poder se levantar. Né? Então, assim, eu tenho feito, tenho buscado, não parei, estou continuando. E tem gente que diz, como é que tu dá conta? Eu digo, é Deus que dá a estrutura e força para a gente, né? Mas, a primeiro momento, né, eu resolvi fazer algo. Né? E assim a gente tem que fazer. Está belíssima. Verdade. Belíssima, obrigada. Obrigada. Isso mesmo, Fugindo Eli. um pouquinho do contexto empresarial, de empreendedorismo, Krishna, e você, vou falar isso porque você tem essa vivência também junto comigo, as pessoas acham que o pastor, que a pastora, tem que ter aquela vida de monge tibetano, fica ali, consagração o dia todo, atendendo todo mundo, não tendo vida, aquela coisa bem alienada. É como se cuidar do corpo fosse a vaidade e cuidar do corpo, e essa vaidade trouxesse prejuízos. Agora sim, o prejuízo é quando isso se torna uma coisa que toma o lugar de Deus. Verdade, né? com toda certeza. Se isso no fundo você está valorizando mais isso do que o teu tempo de oração, o teu tempo de ir na igreja, o teu tempo de buscar as coisas de Deus, aí acende um alerta, realmente. Mas se isso está dentro da tua rotina, se isso não atrapalha o teu relacionamento com Deus, você tem que fazer aquilo que você se sente bem. Verdade, com toda certeza, tem toda a razão, Krishna. Krishna, e eu queria que tu tentasse explorar junto comigo como é que foi aquele momento que tu teve o impacto naquele momento crucial que te falaram, você está demitida. Meu chão sumiu. Meu chão sumiu. E eu saí dali sem saber o que fazer. Eu saí ali do RH sem saber o que fazer. E eu ainda tive, eu não contei isso lá no Talks, mas eu ainda tive que trabalhar um mês cobrindo as férias do meu colega, sabendo que quando ele voltasse eu ia ser demitida. Que é isso? Sim. Que coisa. É aquele punhal cravado no peito. Sim, e tem que eu suportar. ainda trabalhei um mês ainda, sabendo da minha demissão e tudo. Mas isso te fez mudar. Hoje nós temos a Krishna Lima, mentora de comunicação. De comunicação, que legal. Me fez mudar porque foi possível perceber, inclusive a Stephanie pode até comentar um pouco sobre isso, sobre a questão da resiliência, né, Stephanie? Hoje, uma das coisas para você ser bem-sucedida na vida, você não pode ter apenas um caminho a trilhar. Porque se esse caminho te faltar,
E aí, o que você vai fazer da sua vida? Você Verdade. tem que ter outros caminhos. Então, a resiliência foi muito importante. E eu, nesses últimos 2 meses, que inclusive eu saí desse meu último trabalho, lá do SBT, eu pedi para sair, porque eu realmente não estava satisfeita com o caminho que eu estava tomando, sendo que eu posso render mais para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Para os meus filhos. Ó. Será que eu estou profetizando que vai ter outra? Creio que sim, Para creio minha que sim. filha. Mas foi um momento bem difícil e eu tive que ser realmente muito resiliente. Que legal. A gente sofre, mas depois a gente levanta, né? Exatamente. Verdade, Cris. Leôncio, coloca pra gente fotos de Krishna Lima. As fotos aí. Agora, essa daí foi a minha primeira palestra, gente. A nova Krishna Lima. Foi. Recebi pela palestra? Não recebi. Foi só para tirar foto. É assim, às vezes a gente tem que... Verdade, a Krishna, gente tem perde para depois ganhar lá na Com frente. toda né? certeza, com toda certeza. Recebi pela palestra? Não recebi, mas foi muito importante, foi um networking, serviu como prova social, consegui aplicar o meu método, vi que dava certo e a gente segue agora aí. Que legal, Krishna. Aí a empresa, ó, Comunique, mentoria em comunicação. Aí a gente está agora com esse trabalho, onde eu treino pessoas que têm medo, pavor de falar em público, dá branco, treme, esquece tudo, não sabe se portar em reunião, em palestra, não sabe fazer uma apresentação. E aí a gente está com esse desafio aí agora. Que legal. Com Toda toda certeza. uma adaptação agora para esse ramo. Eu aproveitei o que eu já tinha vivido com a apresentação de jornais, do jornalismo, e também com o estudo que eu tive de comunicação e oratória, né? Eu fiz um curso que me dá essa autoridade de falar sobre isso, de ensinar sobre isso. Sim, com toda certeza na tem. prática. Com toda certeza tem, Krishna, com toda certeza. E aí eu e a Alice e Marcelo, meu esposo, lá em Goiânia. Um abraço, Marcelo. Marcelo, meu amor, esse homem é guerreiro, ó. Esse homem ia ficando viúvo. Misericórdia. Essa foto foi lá da cirurgia, lá da alta da cirurgia. Isso aí foi lá na igreja, eu estava no papel de Ana. Estava representando Ana e estava grávida da Alice. Inclusive, no dia seguinte, isso aí foi numa sexta-noite, no dia seguinte, eu já estava passando mal e tive que ir para o hospital para fazer o parto de emergência. Essa foto é maravilhosa. E Esse aí, momento é marcante, não é, Krishna? quando a Alice nasceu, e eu com medo, mas, meu Deus, como eu estava com medo. Mas eu só confiei e fui. A Alice na UTI, ficou 28 dias na UTI, Tadinha. ficou mais 15 dias ficou mais 10 dias no hospital comigo. Foi uma luta bem intensa, bem intensa. E aí foi da minha demissão lá. E aí a logomarca da nossa empresa. Que legal, Krishna. Bom que dessa tempestade que aconteceu na tua vida, uma nova Krishna vem à tona, uma Krishna mudada, diferente, resiliente, com mais resiliência, de fato e de direito, porque às vezes a gente fala que por exemplo, tem resiliência, mas nunca passou por uma dificuldade, então praticamente não sabe o que é uma dificuldade, não é, Krishna? Verdade. E falando de dificuldade, Leôncio coloca pra gente também imagem de Elisângela Alencar, a CEO da Prime e da Essencial Seguro. Essa é a família. Nós lamentamos a perda do seu esposo. Exatamente, essa é a minha família, né? O Antônio Miguel, a cópia do pai, né? Isso aí até Deus trabalhou, deixou a carinha do pai. Que e legal. a Isabelle, que é a minha cópia, né? E esse era o meu esposo, Israel Frantes, como eu mencionei, pastor de igreja, pastoreou durante 5 anos. Que legal. Era uma pessoa extraordinária, a qual vivi 17 anos, né? Toda a minha juventude, né? Logo em seguida a gente se conheceu e a gente viveu muitos anos felizes e fui muito amada durante esse legal, período. que maravilha. Ali já é a minha família, né? A qual está me acompanhando. Nessa foto, Dr. Robson, eu gostaria de relatar algo. Durante esse processo do luto, né? Como eu mencionei, pastores de igreja, até então saímos à frente da igreja, né? Estava apenas congregando. E durante um processo eu percebi que eu estava vivendo a sombra do ministério do meu esposo.
E aquilo, cada vez que passava, em vez de as pessoas me olharem como a Elisângela, mulher, empresária, filha, mãe, as pessoas estavam me olhando apenas como uma viúva. Sabe, assim, que a esposa do pastor. E aí, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, depois de muito tempo orando a Deus, pedindo direção, Deus me apresentou o ministério, né, a qual eu mudei, saí da Assembleia de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade durante muitos anos, né, e foi um ministério lindo a qual tivemos lá. E agradeço o carinho, o amor que todos tiveram com a gente, mas foi necessária essa mudança. Sim. E nisso, hoje, a minha família está me acompanhando. Atualmente, eu estou sendo pastoreada pelo pastor Marquinhos, né, da CB Vida, da CB Vida, uma igreja a qual me abraçou. E eu pedi a Deus uma direção. Quando eu fui no primeiro culto deles, estava escrito uma frase que eu tinha orado ao Senhor, uma palavra, né? Estava escrito sobre recomeço. E outra, que lá eles colocam muita tese, o local do seu recomeço. E a outra frase que também me chamou muita atenção é que, através de uma ministração de um pastor que veio de fora, ele falou assim, é necessário se fechar ciclos para se iniciar novos. Então, ali eu entendi que era a resposta de Deus. E hoje estou com a minha família, está me acompanhando, né? Muito, muito bom ter a família ao lado, né? E é algo incrível. Aí, novamente, os meus filhos, né? A qual eu tenho um carinho muito grande por essa foto, né? Porque inclusive, foi o último ano, né, do aniversário da minha filha, a qual meu esposo estava presente, sempre sorridente daquele jeito. Ele era um homem incrível. Quem o conheceu teve a honra de conhecer um grande homem. Que legal. E ali a atividade física que eu mencionei, né? Comecei na musculação normal, né, às 5 horas da manhã. E aos finais de semana eu faço caminhada no IP, né? Quem não gosta de fazer uma caminhada no IP, né? Verdade. É um momento que você se conecta com a natureza, é um momento que você conversa com Deus. Tem vezes que tem pessoas que me acompanham, mas muitas das vezes eu estou sozinha, só eu e Deus ali. É o meu momento de conexão. Sim, muito eu bom. me sinto bem em fazer minhas caminhadas. Aí as aulas coletivas, né? Às 5 da manhã essa turma aí acompanha. Tem gente que às vezes eu coloco alguns vídeos e diz assim, nossa, eu cansei só de olhar, fazer as atividades, mas é bom ter amigos à nossa volta, nos apoiando, fazendo atividade junto. E nessa foto são minhas 2 irmãs, né? A gente pensa assim, como é que essa mulher dá conta de fazer tudo isso? Eu tenho um apoio da minha família, né? A Eliane, ela me apoia na Prime Marmoraria, tá desde o começo, desde quando abriu a empresa, né? Então, ela tem me ajudado muito. Quando eu estou na outra empresa, ela que assume lá, é a gerente do espaço lá da Prime. E a outra é a minha irmã também, que ela me apoia na Essencial Seguros, né? Então, tenho 2 irmãs que eu costumo dizer que é meu braço direito e esquerdo, né? E agradeço a Deus pela vida delas, porque sem elas 2 eu acho que eu não conseguiria, doutor. Tá parecendo Arão e U. Exatamente, a gente tem que ter esse apoio, né? Se não tiver, a gente não consegue. E eu sou grata a Deus pela vida de cada uma delas, porque a gente vê que quando a pessoa que está do teu lado para te apoiar faz com amor, o resultado é diferente, né? Verdade. Então, verdade. eu tenho este apoio. Fotos da Prime Marmoraria, tá muito, este é o novo lindo. prédio, né? Eu cheguei a enviar a foto do antigo prédio, que antes era alugada. Sim. Mas Deus preparou durante esse processo todo, né? Da questão do luto, sem saber muito o que fazer, tive um reajuste muito alto em relação ao aluguel. Com isso, eu entendi no primeiro momento assim que eu fiquei meio desesperada sem saber, mas Deus tira a gente daquela zona de conforto para mostrar algo de melhor para a gente. Verdade. E foi o que aconteceu. Deus tirou a gente do aluguel, preparou um novo prédio. Entrei num desafio muito grande, porque nós mulheres, para o nosso dia a dia, meninas, vocês sabem que nós sermos mulheres já é algo mais dificultoso, mas ali eu encontrei um desafio onde eu liderei essa obra. Essa parte que tem o nome da Prime é a parte do escritório, do atendimento, tem vários ambientes que eu criei ali, a gente vai fazer a reinauguração provavelmente em julho, mas esse espaço não existia, era apenas o galpão, então eu liderei essa obra. Que legal. Cuidei, orçamento, fui atrás. Aí é o prédio antigo, né? Isso. Esse de cima, que está o cinza, ele é o antigo prédio. Aí o verde foi a aquisição desse prédio da última foto que eu tirei. Eu consegui fazer essa mudança. A terceira imagem é quando a obra se iniciou, da ampliação do espaço, né? E isso eu fui lidando. Teve que lidar com servente, com pedreiro. Tudo. Eu entendo tudo de orçamento agora, de ferro, pedra, brita, tudo, né, doutor?
E eu consegui, depois de alguns meses, né, a gente já passou para esse novo espaço, a qual estava na foto anterior, né, um espaço muito aconchegante, né. Doutor, assim, Deus quando coloca algo do nosso coração, Ele faz de uma forma que as pessoas pensam assim, mas não tem necessidade de você fazer isso, mas Deus não faz as coisas pela metade. Verdade. Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. E nesse novo espaço tem um ambiente de recepção para o cliente, tem uma sala de reunião para poder atender o cliente num espaço mais reservado. Fiz uma copa para os meus funcionários que antes fazia cafezinho no rabo quente, para ter noção, né? Algo bem simples que era. Fiz a copa bem organizada. E, assim, algo que muita gente até me parabenizou, eu criei um espaço área de descanso dos meus funcionários. Que bom, que legal. Porque a gente, como empresário, claro, a gente quer retorno, quer isso, mas muitas das vezes a gente não olha para o lado da qualidade de vida desses nossos colaboradores. E ali eu fiz um espaço onde tem umas poltronas infláveis para esses funcionários, tem uma qualidade naquele momento da área do momento do descanso, né? Poder realmente estar descansado, se sentir bem, se sentir em casa, né? E poder voltar à rotina de trabalho com uma qualidade de vida, né? Então, nesse novo espaço tem, né, isso. O ambiente lá onde eles trabalham também está bem melhor do que era antes. Que então, legal. assim, Deus mostra coisas boas pra gente. Às vezes a gente com medo, a gente tem medo de avançar, né? Mas a gente tem que aprender a confiar. Verdade. Falando em confiança, para você que está nos assistindo, quer um lanche maravilhoso, um lanche magnífico, belíssimo, e eu falo isso com toda a confiança do mundo, você faz como eu. Você pega o telefone e liga para o Lourão Lanche, que quando eu estiver falando ainda, o Marcelo vai chegar aqui e vai te mostrar o lanche mais gostoso do estado do Acre. Nesse eu confio, Stephanie. Pode confiar, Dr. Robson, e você que estiver em casa também pode confiar, porque Lourão Lanche, todos os ingredientes, tudo é produzido com amor, carinho, para levar o melhor para a mesa do nosso cliente. A gente sempre fala que falar de Lourão Lanche é falar de família, é tanto que o Lourão criou o maior sanduíche do Acre. Ganhamos o prêmio, também feito pelo Silas Cavalcante, nosso grande amigo. Então, falar de Lourão é falar de família. E aproveitando para falar para você que estiver em casa, não deixe de levar a sua esposa, sua namorada para ser presenteada lá no Lourão Lanche, que a gente vai estar lançando uma promoção excelente. Combo casal, 2 x-tudo, 2 batatinhas, 2 refrigerantes e mais uma taça de açaí para os casais que estiverem lá. E também, os 10 primeiros casais vão receber a caricatura do Daniel Cabral. E isso, ele vai estar lá, vai estar presenteando você com a caricatura. Então, não perca, vai ser apenas R$50. Eu tenho certeza que é um lanche que você vai sair de lá deliciado com o melhor sanduíche do Acre e ainda vai poder dar o melhor para sua namorada, para sua esposa. Sem falar que a gente vai estar dando alguns brindes, algumas coisas legais lá. Vai ter o cenário para você tirar foto e aproveitar. Então, não perca. Lourão Lanche é isso, hein? É família, é namoro, é esposa, é marido, é filho. Não esqueça, Lourão Lanche. Aí o Dr. Robson vai falar o endereço. Coloca pra gente, Leôncio, o card para você que quer um lanche maravilhoso, um lanche de confiança, que eu confio, muito delicioso. O Cabral, então, nem se fala. Ele tá morando lá. Então, quando eu quero achar o Cabral, eu vou lá no Lourão Lanche, que ele está degustando o melhor lanche do estado do Acre. O telefone está aí para você, 68-39-33-91-90 e o 99-226-2367. E eles estão também nas redes sociais, no Instagram, @lancheslourão, o melhor lanche do Brasil. Traz para cá, Leôncio, porque nós vamos passar para o nosso momento cabralístico. Acesse ao Mundo Cabralístico. Versão brasileira, Herbert Richard. Vou pegar o gancho aqui da Elisângela, que é atleta, a versão brasileira, hérnia de disco, bico de papagaio e aquela dor de viado que a gente tem aqui do lado aqui. A apresentação do nosso Daniel Cabral. Olha, que lindo. Ele não usa microfone, Dr. Robson? Não, Cabral? não, Cris. Você escapou, viu, Cabral? Eu quero Ele lhe tá- dizer que você escapou Ele hoje. foge do microfone. Agora o teu aqui tem tudo a ver com a tua história. Uau!
Olha que legal. O direito das mulheres. Aí sim. É isso aí, você colocou em inglês, Nós ó. conquistamos o mundo. É isso aí, cabralístico. Gostei, Cabral. Gostei, obrigada. Obrigada. O direito das mulheres. Valeu, Cabral. Muito obrigada. E para você que quer dar um presente, primeiro você deve se presentear, você deve se mimar. Assim como a Crisna e a Elisângela gostaram da caricatura. Com certeza você também vai gostar, porque é algo único, algo maravilhoso, diferente. Verdade. Peça para o Daniel Cabral lhe desenhar, ele vai fazer uma caricatura sua maravilhosa. Mas a ocasião é presentear alguém, então você procura o Daniel Cabral nas redes sociais. O nosso artista, cartunista, comunicaturista, marmorarista, lourorista, que está nas redes sociais, Daniel Cabral AC, o único. Não é isso, Stephanie? Isso mesmo, Dr. Robson. Eu queria até frisar nas histórias delas duas. Eu vejo assim duas histórias diferentes, mas eu tenho certeza que foi preciso. Ela perdeu o emprego para chegar onde ela chegou. Verdade. Foi preciso o aluguel da marmoraria dela aumentar para ela poder ter o próprio dela. Então a gente vê a realidade da vida hoje em dia, que muitas das vezes as pessoas deixam de correr atrás por qualquer coisinha. Acha que se trancar dentro do quarto, as bênçãos vão chegar. A palavra de Deus diz que Deus ele nos dá a graça, mas a gente tem que correr atrás para poder alcançar. Ele não vai simplesmente jogar do céu. E eu sempre digo, falo muito para os meus funcionários, eu digo, gente, hoje a gente está aqui, mas só Deus sabe o que a gente passou por trás dos bastidores. Então eu acredito que cada história, cada realidade, cada momento de cada um teve um processo. Então muitas vezes a pessoa quer ter o que a gente tem, mas não quer passar o processo. Verdade. Então, muito linda a história de vocês, muito gratificante estar aqui ouvindo mais uma vez. Me emocionei muito lá no dia e aqui também porque nos inspira mais ainda, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui ouvindo vocês. E é isso. Legal. Gostou, Elisângela? Gostei. Ele caprichou, olha. Gostou, Crisna? Sim, eu gostei. Parabéns. Não conheci o trabalho do Cabral, mas é impressionante. Que legal. E a agilidade que ele faz esses desenhos é impressionante, né? Verdade. Isso é dom, Cabral, é eu acho que talento. eu fui uma das primeiras que te trouxe pra TV, não foi lá no Balanço? Foi. Não foi? Que eu te fiz acordar cedinho, né? O programa era 6 da manhã. Cabral, você tem que chegar aqui até 6h30, 7 horas. 6 da manhã, de E verdade. eu lembro que a gente mostrou o teu trabalho lá no programa, né? Que Foi uma das legal. primeiras, não foi? Que Olha legal, aí, ó. que maravilha. Elisângela, obrigado pela tua presença. Legal. Foi muito bom, foi muito marcante. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite por essa experiência maravilhosa, né, a qual compartilhei aqui com vocês. E é um enorme prazer, né, conhecer vocês mais de perto, a história de cada um também. Pode ter certeza que cada coisa que foi dita aqui eu guardo no meu coração e colocarei em prática também, né? Que legal. E agradeço a oportunidade. Obrigado. Cris, eu te deixei em segundo plano, só para a gente destacar uma situação. O Márcio Nunes, quem conhece bastante, tá dando pressão ali para acabar o programa. Cadê? Tá ali ele. Calma aí, Márcio. Comemora. Já deu pressão para acabar o programa e tu conhece ele melhor que ninguém, Cris. Sim, a TV Rio Branco faz parte da minha história. Quando eu estava no último ano de faculdade, eu vim estagiar aqui na TV Rio Branco. Eu tinha o Bom Dia Rio Branco, tinha o Boa Noite Rio Branco. Eu comecei como operadora de caracteres. O que é isso, Cris? É a menina que aperta era a menina que apertava os bilotos lá para aparecer esse nomezinho aqui embaixo, gente. Apertava os bilotos. Aí depois eu fui para produção, produzia o programa Boa Noite Rio Branco, era o Jorge Said na época. Aí me formei, fui para a rua como repórter pra gente. Eu estava substituindo o Ronaldo Guerra, que estava de férias. Aí nesse meio tempo eu me formei, fiz essa experiência aqui, aí a TV5 me chamou. Aí eu fui para lá como repórter já. E lá fiquei 10 anos trabalhando lá. Que legal. É importante. É legal voltar aqui de novo e encontrar esse espaço aqui. É um local de muita história. Que Eu fico legal, feliz. que maravilha. Stefano, vamos embora, porque o Márcio já fez o X, o Y, o W, o T. Fez assim já várias vezes, cortando o pescoço. Isso mesmo, doutor Rob, vamos embora, né? Porque o Márcio, quando ele se apressa, sem falar que eu tenho certeza que ele não almoçou hoje só para comer o lourão lanche, que a gente não esqueceu a batatinha dele.
Espero que nos convide para a reinauguração. Exatamente. Verdade. Nós queremos ir lá. A Acreconnect estará presente na inauguração Olha da aí. Praia E de tá- Marmoraria. Pronto. Olha aí, ó. vou E convidar. também espero que a dona Crisna Lima treine o meu esposo, que tem uma mente brilhante, mas ainda não conseguiu Flávia, colocar para fora. Você encontrou a pessoa certa, Marcelo. Você encontrou a pessoa certa. Então é isso. mesmo. Que legal. E a você que esteve conosco, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia. Você que nos assiste, que sempre tem dado um feedback pra gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo, a gente fica muito feliz. Quero mandar um abraço especial para os meus familiares lá do Conjunto Esperança, todos os meus primos, minhas primas, Tereza, minha tia Marina, meu tio Zé. Vocês são maravilhosos. Meu primo Paulo, todos vocês que nos assistem, muito obrigado pela participação de vocês nos assistindo. Deus abençoe e Deus guarde. Até a próxima.